Olá, eu sou o professor Luiz e hoje na nossa aula de análise e apuração de custo nós vamos falar sobre controle, custos controláveis e custos estimados. Esse assunto é um aprofundamento maior com relação à contabilidade de custo, que vai abranger também outras unidades da empresa. Então a gente vai trabalhar esses três tópicos aí e dentro desses três tópicos tem subtópicos que a gente vai entender um pouco melhor e como é que é a prática da aplicação desses controles e desses custos estimados. Bom, então vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai compreender primeiro o que é controle. O que significa controle? Se a gente sair perguntando por aí, as pessoas vão gaguejar e não vão dizer o que é realmente. A gente vai entender o que é isso. Custeio por responsabilidade. Na hora que a gente vai calcular os nossos custos, a gente vai agora implantar uma nova ideia de calcular custo por responsabilidade, por cada pessoa que é responsável por determinado setor. Qual é o custo que ele traz para a empresa? E a gente vai entender como é que a gente estima custo e para que servem essas estimativas de custo. Bom, então vamos lá. Deixa eu só tirar aqui o vídeo. Primeiro vamos entender o que é controle. Qual o significado de controle? O que significa realmente controle? Aqui o livro faz ele faz uma comparação aqui com o controle doméstico, de orçamento doméstico normal. Então, se a gente fizer a pergunta, quando é que eu posso dizer que eu tenho controle da minha situação financeira doméstica? Vamos fazer uma ligação com relação a isso. Quando é que eu posso dizer que eu tenho controle realmente sobre isso? Bom, primeiro a gente tem que fazer outras perguntas. Eu conheço bem a origem e o valor de cada receita. Inclusive, é isso que eu faço nos meus processos de coach financeiro com os meus clientes, é justamente responder essas perguntas que estão feitas aqui. Eu conheço bem a origem, o valor de cada receita, eu sei realmente quanto eu ganho por mês, eu sei realmente qual é o destino de cada despesa que eu tenho, minha e da família. Essas despesas estão dentro dos valores e limites. Se estão dentro dos valores e limites, significa que eu devo determinar esses valores e esses limites. Exemplo, no meu supermercado é R$1.000 por mês, então significa que eu só posso gastar R$1.000 por mês, é o meu limite. Quando algumas dessas se desviam do comportamento, qual é o tempo que eu tenho para descobrir isso? Vamos pegar o caso do supermercado. Se as minhas compras é R$1.000, porque tem um ticket de R$1.000, na hora que eu estou comprando e o ticket está diminuindo, eu já percebo, então, que eu estou comprando mais do que aquilo que eu posso comprar. Então, eu tenho que perceber esses desvios o mais rápido possível. Aí vem a outra pergunta. Eu sou capaz de identificar rapidamente esses desvios? E quando acontece isso, eu tomo alguma atitude para corrigir? No caso do supermercado, as minhas compras estão aumentando, então eu vou tomar uma atitude. Eu só tenho R$150 aqui para eu gastar de compras até o final do mês. Então, vou começar a maneirar com isso daí. Imediatamente, eu já tomo essa decisão. Os mesmos questionamentos podem ser levados para dentro da empresa. Então, se dentro dessas perguntas que foram feitas, você tem as respostas corretas, é porque, nesse caso, você tem o controle. Então, controlar significa, de uma forma resumida, justamente isso. Eu preciso orçar, eu preciso acompanhar, eu preciso estar dentro daquele orçamento, eu preciso comparar se o que eu estou fazendo está dentro do orçamento e se tiver desvio, eu tenho que ter o conhecimento desses desvios o mais rápido possível e, nesse conhecimento, ajustar para que não tenha nenhum problema maior depois. Então, é isso que eu tenho que fazer. Isso significa realmente controlar. Nas empresas funciona dessa forma. Então, esse conceito é aplicável a qualquer setor, a qualquer atividade, a seus controles de finanças pessoais, controle de custo, despesas quando você conhece e elas extrapolam aquilo que você planejou, você tem que tomar atitudes para resolvê-la de uma forma rápida. Então, isso permite concluir que dentro do sistema de custo, por mais completo, por mais sofisticado que ele é, você precisa ter controle sobre eles. Então, eu já me deparei em empresas que têm um sistema de custo muito legal, só que demora muito tempo para eles analisarem esses custos. Isso já aconteceu 1 mês, 2 meses, era uma contabilidade
que contratou uma pessoa para implantar custo, mas eles não consertaram a contabilidade. Então, demorava muito para aqueles custos chegarem no computador de alguém que tinha que tomar a decisão. Porque a fase mais importante é você tomar a decisão sobre os desvios que estão ocorrendo daqueles custos que estavam previstos. Se demorar muito, não adianta de nada. Então, você não tem esse controle. O sistema de custo ele tem grande importância, porém, ele só vai ter a sua finalidade quando você tiver uma forma de ter controle. O que é o controle, então? Orçar, verificar se está dentro do orçamento, identificar rapidamente se fugiu, se saiu do orçamento e tomar decisões para que você faça esses ajustes. Isso daí é controlar. Então, o instrumento de controle precisa ser implantado, essa rotina, dentro da contabilidade de custo. E é isso que a gente vai falar agora sobre esse controle. Então, não basta apenas criar uma contabilidade de custo e implantar na empresa se você não tem como tomar essas decisões de uma forma muito rápida. Só que nós temos problemas com relação a controlar custo. Vamos lá. A primeira é saber os custos que ocorreram. E aí tem que ter um sistema de contabilidade de custo muito boa, tem que ter um plano de conta muito bem apurado e para que quando ocorrer o fato contábil que ele seja registrado no sistema. Esse é um grande problema, principalmente para empresas de pequena e médio porte. As coisas se distanciam da contabilidade e ocorrem de forma... Eu já trabalhei prestando serviço para empresas de médio porte, onde os donos, eles faziam coisas que não tinham como ter controle. E quando a gente queria mudar isso, na hora que eles levavam esse controle, isso demorava 2, 3, 4, 5 meses. Aí já era, aí já aconteceu. Esse começa a ter vários problemas, principalmente de natureza comportamental, como eu falei. As pessoas têm comportamento que não entendem a importância de fazer o registro contábil imediatamente. Então, mesmo você implantando um sistema de custeio, se não tiver essa forma de você controlar, vai ter sérios problemas. Um outro problema é, se eu tenho uma forma de controlar os custos, isso eu já vi muitas vezes, é as pessoas que são responsáveis pelos seus setores, eles começam a ficar preocupados, achando que é uma forma da empresa verificar se ele está fazendo de forma correta. Eu já trabalhei, já fiscalizei, eu trabalhei em construção civil muitos anos e eu já trabalhei fiscalizando grandes empresas. Uma delas é a Incol, a maior construtora que nós tínhamos no Brasil de residência. Não sei se vocês conhecem. A Incol tinha sistema de custeio, mas ela não tinha sistema de controle de custo de custeio. O que aconteceu? As pessoas começaram a roubar. Então, comprava 3 caminhões de areia, 1 caminhão eles roubavam, porque não tinha controle de custo. E aí, quando era feito o orçamento, a gente vai precisar aqui de tantos metros cúbicos de areia. E aí, o que era comprado era 30, 40 vezes a mais do que era orçado. Só que eles não tinham controle disso daí. E aí, pronto, desandou. E por isso que a empresa veio a entrar em insolvência e ter sérios problemas para isso daí. Uma outra forma é que se eu sou o carregado de um determinado departamento, e aí a empresa começa a implantar um sistema de custeio, eu começo a ficar preocupado, é da natureza humana, eles vão descobrir o quanto que eu estou tendo de custos aqui. E se eu estou, por acaso, desviando alguma coisa, como o exemplo da Incol, eles vão descobrir. Então, isso causa sérios problemas de uma implantação. Mas se o cara trabalha direitinho, ele, mesmo assim, o seu cérebro vai processar aí, eles vão ser mais rígidos e vão controlar mais as coisas que nós fazemos no nosso setor. Então, tem sempre essa preocupação aí, sempre essa questão. Eu vou chamar agora de chefe de setor, mas pode ser encarregado, pode ser gerente. Um chefe de setor, quando ele começa a galgar determinadas posições, empresas que têm controle de custos, eles começam a colocar dentro do critério de subir de cargo controle de custo. Dentro da área de recursos humanos, dentro de uma coisa que nós chamamos de custos variáveis, ou um plano para que a empresa possa dar um incentivo para o funcionário, uma parte do percentual dado a esse incentivo está relacionada a custo. Então, redução de custo de energia. Temos um plano para reduzir 5% de energia. E aí eu tenho, então, que
começar a me policiar em desligar a energia quando sair, ter menor consumo. Então, tudo isso daí causa uma dificuldade na hora de implantar custo por controle, ou controle de custo. Eles ficam preocupados da seguinte forma: se a empresa começar a conhecer o meu desempenho, eu posso talvez estar fazendo uma coisa errada que possa não agradar a empresa. É uma preocupação normal. Então, como é que a gente resolve isso daí? Na hora de implantar um sistema de custeio, onde você tem o controle do custo, você precisa ter muitos treinamentos com as pessoas para mudar essa conscientização. Não pode deixar de lado, não pode deixar de fazer, imaginando que se eu fizer, o cara não vai. Não. Você tem que trabalhar justamente, aí entra a área de recursos humanos, você tem que trabalhar justamente com a questão de treinamento com essas pessoas. Bom, então, dada essa dificuldade ultrapassada, a gente tem que agora levantar um questionamento: custo por produto ou custo por departamento? Então, vamos entender o conceito de cada um. O custo por produto é quando eu vou pegar os custos indiretos e distribuir através de um critério de rateio direto ao produto, e os custos diretos são aqueles mais fáceis que são alocados ao produto. E quando a gente fala de custo por departamento em vez de ser por produto, é para cada departamento da empresa. Bom, então vamos trabalhar isso daí separado. Quando a gente fala em controle de custo, a gente tem que ter em consideração aonde a gente vai aplicar isso? No produto ou no departamento? Por exemplo, quando a gente vai tratar de custo para avaliar estoque, custos indiretos que tem que ser alocado para os departamentos, e depois que alocar o departamento, ele tem que ser alocado para os produtos. Os custos diretos, eles são diretamente ligados ao produto, e aí fica mais fácil de alocar o departamento. Porém, mesmo esses custos diretos, em algumas das vezes, eles precisam ter uma distribuição, e aí entra em critério subjetivo. Bom, por isso que dessa forma a gente precisa entender um pouco e discutir essa questão de custo por produto ou custo por departamento. O objetivo, então, é você mirar o controle. A gente está falando de controle. Seria mais lógico, então, dentro do controle, a gente fazer uma análise de departamento e dentro desse departamento você identificar quem é o responsável por aquele custo. Aí entra, então, o conceito de custo por responsabilidade. Então, eu vou mostrar para vocês ao final aqui uma linha de montagem de uma montadora de carro. A gente não fala fábrica de carro porque eles não fabricam mais carro. A única coisa que eles fabricam é a lataria. O restante é tudo montado. Mas eu vou explicar melhor isso daí no final dessa videoaula. Bom, dificilmente, pode ser que sim, pode ser que não, mas é muito difícil você ter alguém responsável por um produto. O único produto que você tem são pessoas responsáveis por setores, por departamento, tá? Por quê? Porque aquele produto ele passa na mão de várias pessoas. Vou pegar um exemplo aí que é o contrário disso. Na padaria, é simples. Todo pão que é feito é o padeiro que faz e o ajudante de padeiro. Agora, numa produção de carro, o carro passa em vários departamentos, em vários setores. O carro não é feito exclusivamente por uma pessoa. Ele é feito por várias pessoas, então ele vai passando por diversas pessoas. Fica aí, então, difícil você colocar um custo por produto, porque um carro tem várias pessoas. Como que eu vou colocar um custo de responsabilidade para uma pessoa se para aquele produto passa um monte de gente? É mais interessante, então, você colocar o custo por departamento. Então, eu trabalho na produção de carro, eu sou responsável por colocar as rodas. Então, aquele departamento ou aquela seção de colocar roda, ela tem um custo para ela. Aí eu tô então, dividindo os custos e colocando ele em pedacinhos menores. Dentro de cada departamento, eu posso fazer, sim, dentro daquele departamento, o custo por produto. Então, a minha equipe é de 4 pessoas, a gente coloca roda no carro. Aquela seção ali, quantas rodas nós colocamos aí durante um determinado período? Quantas pessoas trabalham naquele local? Então eu posso dividir e saber quanto que custa colocar uma roda no carro.
Fica muito mais fácil da gente alocar isso daí. A gente está falando de controle de custo por departamento, então. Então, eu pego departamento ou seção, o nome correto é departamento, mas pode ser dentro de um departamento, pode ter várias seções. Então, para eu saber o custo daquele departamento, eu posso dividir por cada seção. E aí é o que nós chamamos de células de manufatura. Olha só que legal. Contadores ou administradores, a gente começa agora a entender um pouco melhor, já que a gente trabalha muito de custo de indústria, né? A questão de manufatura, de indústria, de transformar uma matéria-prima em um produto acabado. A gente está se falando, então, de célula de manufatura. Eu vou explicar depois, ao final do vídeo, espero que eu não esqueça, a produção de um veículo, do início ao fim. O que significa isso que a gente está estudando dentro de uma... Eu já fiz algumas visitas técnicas em fábrica da Volkswagen, em fábrica da Ford, em fábrica da Fiat. No passado, as pessoas tinham muito mais interesse em fazer visitas técnicas e aprender e olhar de perto as coisas que a gente estuda em sala de aula. Isso, infelizmente, com o passar do tempo, foi se perdendo. Hoje, para a gente fazer uma visita técnica, nossa, uma dor de cabeça tão grande. Antigamente, quando eu fazia, não dava para o número de pessoas interessadas. Hoje, para conseguir 10, 15 pessoas, é uma dificuldade, porque tem sempre uma desculpa, que não tem dinheiro, que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo outro. Até isso é entendível, mas é difícil entender que pessoas não têm muito interesse. Mas tudo bem. Em ambiente de manufatura, de fábrica tradicional, o arranjo físico das instalações, que é chamado de site, ele é baseado em separação por função. Então, eu tenho lá departamento de estamparia, departamento de prensa, departamento de soldagem, departamento de montagem de roda, departamento de não sei o quê. No sistema moderno de produção, que começou justamente com essa ideia, uma das fábricas mais modernas do mundo é o setor de automóvel, porque eles não produzem automóvel, eles montam automóvel. Nesse sistema moderno, essa prensa é uma máquina que vai soldar. Aí ela é reunida numa área, reunida num único grupo, que é chamado de célula de manufatura. Vou mostrar isso no vídeo para vocês. Então, todos os produtos cuja produção deve receber o mesmo tipo de estampagem ou o mesmo tipo de solda, trabalha justamente naquela célula. É uma célula de manufatura, que faz essa estampagem, que faz essa solda. Isso é a manufatura moderna, o direcionado a fábricas ou montadoras de automóveis. Esse sistema é copiado em outros setores também, infelizmente em outros não, por causa do acesso à tecnologia. Eu tenho clientes que trabalham com matéria-prima móveis, e aí eu já visitei algumas fábricas de móveis, é muito artesanal. Móvel é uma fabricação ali, um monte de costureira costurando, um monte de carpinteiro trabalhando, não utiliza essa ideia. E coloca móveis amontoados aqui, depois coloca móveis amontoados ali, depois tira isso daqui. É impressionante como que eles carecem muito de conhecimento de linha de produção. Então, você vai num grande centro de moveleiro, que é o Bar, lá em Minas, praticamente quase tudo é artesanal. Mas as grandes empresas, tipo siderurgia, metalurgia, montadora de automóveis, eles utilizam esse tipo de site, né? de planta. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai fazer a análise do departamento ou da célula de manufatura que está dentro daquele departamento, antes de você fazer qualquer rateio de custo direto. Você tem que identificar, fazendo isso aí, você vai ter condições de visualizar muito mais próximo esses custos que são diretamente identificados dentro daquela célula. Você vai identificar também alguns departamentos no processo que talvez precisa de ter melhorias, a implantação de programa de qualidade, ou que talvez precisa se juntar a outro, ou talvez precisa até de ser eliminado. Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui a gente tem um exemplo de uma fundição. Produção recebida do departamento anterior. Então, 4,5 milhões são custos provenientes dentro do processo de produção do setor anterior. E aqui eu tenho os custos diretos, 2.270.000. Aqui eu tenho os custos indiretos do produto, 750.000, que são mão de obra direta, material de verso indireto, material de manutenção, material de depreciação. E aqui eu tenho os outros custos indiretos que estão relacionados ao administrativo, aluguel,
a manutenção, menos de materiais que está aqui, né? O material está aqui de manutenção, outro tipo de manutenção, o almoxarifado, a ferramentaria. Então, só a parte administrativa que também foi rateado para esse setor de fundição, deu 520 mil. Então, todo o setor aqui tem um custo de 8 milhões. Nós vamos esmiuçar isso daí. Desse total, apenas os custos incorridos no departamento é esse 2.270.000 mais esse 750. Esses 4 milhões e meio são custos incorridos de setores anteriores e esses aqui são custos de distribuição de rateio administrativo. Então, os primeiros, os 4.500, vêm de custo incorrido do departamento anterior. Dentro deles, somente esses dois aqui. O 520 são custos de produtos que foi rateado de administrativo naquilo ali. Então, esse custo de 8 milhões e 40, ele é atribuído a esse setor, mas em termos de análise de custo para efeito de controle, a gente vai ter que tomar algumas decisões. Primeiro, então, só para lembrar, nós estamos falando de controle, uma forma da gente controlar. E por custo de responsabilidade. Quem é responsável por cada custo? A primeira, a gente podia fazer o seguinte, analisar somente os custos identificados direcionados ao setor, que seria 3 milhões e 20, que é os 2 milhões e 70 mais 750, que são nada mais, nada menos do que esses dois aqui, esse daqui e esse daqui. Os 4 milhões que vem do departamento e os 520 que foram rateados na parte administrativa, a gente deixa de lado. E as comparações relativas a esses custos incorridos, aqueles que realmente ocorreram, deve ser restrita apenas a esse valor aqui. Então, o que a gente tem que fazer no nosso relatório? Somente esses dois valores aqui de 2 milhões e 270, de 750, é que é da minha responsabilidade. Vamos supor que eu sou o gestor desse setor aí. Somente esses dois está dentro da minha responsabilidade. Os 520 que foram rateados para o meu setor, eu não tenho controle sobre isso. Foi alguém lá em cima da administração que rateou isso daí, ou um contador de custo que rateou isso daí e colocou no meu setor. Eu não tenho como controlar isso daí, eu não tenho como ser responsável por isso daí. Então, é apenas esses 3 milhões e 20. Ou a segunda possibilidade, os custos totais. Nessa hipótese, a gente vai analisar não somente os 3 milhões e meio, mas os 520 recebido da administração. A gente vai deixar de fora os 4 milhões e 500, porque esses foram custos provenientes de outro setor, que ele é atribuído, então, aos gestores responsáveis por aquele setor. Então, duas possibilidades. Eu vou analisar somente esses dois que são custos que eu controlo, ou esses três que são os custos que foram rateados. Eu não estou aqui para dizer qual é melhor e qual é o pior. Eu estou para dizer apenas quais as possibilidades que nós podemos ter. Bom, um argumento favorável à primeira é que esses custos que são diretamente ligados ao meu setor, esses são meus. Então, eu posso controlar. Por outro lado, aqueles que estão defendendo o argumento B, que é pegar o custo lá que é pegar esses custos aqui, ó, de administração, eles vão dizer que apenas está relacionado ao meu setor o almoxarifado e a ferramentaria, porque eu precisei dele para ser utilizado. Agora, aluguel do imposto, administração, manutenção, que não é manutenção das minhas máquinas, isso não é comigo. Então, eu sou responsável por falar assim, não, pera aí, esses custos de administrativo aí não adianta colocar para minha responsabilidade, porque eu não tenho controle sobre isso. Então, são questões que são discutíveis, são questões que são negociáveis dentro da empresa, mas a gente tem que colocar para entender a questão de controle de custos. Os custos que eu tenho controle, eu vou fazer de tudo para atingir o valor para menor. Dentro desse aspecto, então, tendo visto os problemas inerentes ao rateio, porque como esse valor aqui de 520 foi rateado, eu posso questionar esse rateio, como nós falamos, é subjetivo. Se esses rateios forem realizados com base nos fatores que efetivamente representam a sua utilização, tudo bem. Mas como é que eu vou ratear, então, por exemplo, a administração? Como é que eu vou ratear manutenção? Eu tenho como controlar aqui o rateio de almoxarifado e ferramentaria. É muito simples, utilizando aqueles conceitos de custo baseado em atividade. Quantas vezes alguém do meu setor foi lá na ferramentaria pegar a ferramenta? Então,
pega esse controle, quantas vezes foi, e aí quantas vezes eu utilizei o cara lá do almoxarifado para me entregar uma ferramenta. Pode colocar esses custos para mim, mas precisa ter um critério bastante direcionado. Aí entra, então, o custo baseado em atividade. Então, só para recapitular, esse custo por responsabilidade é para saber se você é responsável por aquele setor, quanto é que você tem de controle de custo, de controle de orçamento. Vamos entrar, então, mais aqui nessa questão de custo de responsabilidade e entender um pouco que são custos controláveis. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente percebeu que os custos de 3 milhões e 20, que são custos que estão ligados ao meu setor, são custos que eu posso controlar, esses são de minhas responsabilidades. A gente poderia agora definir um pouco mais essa situação. Pegando isso daí, vamos trabalhar mais isso daí. Bom, já que os custos são direcionados ao meu setor, o 3 milhões e 200, eles, então, são custos que são de minha responsabilidade. Porém, vamos voltar aqui, porém, eu tenho alguns custos aqui que não é muito bem de minha responsabilidade, não. Então, vamos aqui, ó. Aqueles que são custo direto, mão de obra direta, energia direta e material direto, tudo bem, isso aí não tem jeito. Agora, vamos pegar aqui depreciação do equipamento. Eu não tenho como eu determinar a depreciação do equipamento, eu não tenho responsabilidade por isso daí. Então, a depreciação é atribuída ao departamento por decisão de alguém. Quem é esse alguém lá? Da alta administração, um contador, onde ele pegou na legislação o equipamento que eu estou utilizando e dentro da legislação ele determinou quanto que eu tenho que ter de depreciação, ou isso para contabilidade fiscal, ou para contabilidade gerencial. Ele determinou esse equipamento, eu vou trocar ele a cada tanto tempo, então ele vai colocar a depreciação e vai atribuir ao meu setor. Nós temos também aqui mão de obra direta. A mão de obra direta pode ser, por exemplo, o meu gerente. Eu sou um supervisor da área e a mão de obra do meu gerente também está alocado, mas ele toma conta não somente do meu setor, ele toma conta de outros setores. E aí pegaram a mão de obra do meu gerente e rateou para o meu setor, mas eu não tenho controle sobre essa mão de obra dele. Tá? Quem é que vai determinar isso daí? Lá a contabilidade de custo, lá a diretoria industrial, um engenheiro de produção. Então, esses dois aqui, até agora, a mão de obra indireta, a depreciação, a manutenção também. A manutenção, se for manutenção preventiva, por exemplo, eu não tenho controle sobre isso. Tem todo um plano de manutenção, um plano global onde, de períodos a períodos, vai ser atrelado essa responsabilidade de custo ao meu setor, também é atribuído por alguém, não sou eu. Então, não tenho responsabilidade sobre isso daí. Eu não tenho controle profissional sobre essa questão. Apenas é atribuído ao meu setor esses valores. Então, na hora de uma reunião de apuração de custo de previsto realizado, essas coisas precisam ser bem analisadas. Aí entra dois conceitos aí. Dentro desse controle de custo de responsabilidade, entra o conceito de custo controlável e custo não controlável. Isso é importante agora. Então, o que são os custos controláveis? O próprio nome diz, são aqueles que eu controlo. Então, voltando aqui àquela tabela, dentro desses valores aqui, a mão de obra indireta, que é o rateio da mão de obra do meu diretor, que é rateado o custo dele para o meu setor, eu não tenho controle sobre isso daí. Então, ele é classificado como custo não controláveis. Mas eu quero abrir um parênteses aí. Não confunda ao pé da letra. Um custo não controlável não quer dizer que o custo não é controlado. Um custo não controlável é um custo que eu não controlo, mas que alguém está controlando. Então, então o custo não é controlável, ele acontece de uma forma bagunçada. Não. Alguém que não sou eu, no meu setor, não sou eu que controlo esse custo. É uma outra pessoa. Eu controlo os custos controláveis, que são aqueles que estão dentro do meu setor. Aqueles que estão diretamente sobre a minha responsabilidade. Aonde eu posso, com as minhas decisões, aumentar ou diminuir esse custo.
Então, esses custos não controláveis, eles não estão... Eles não é que eles não são controláveis. Eles não são controláveis por mim, mas ele é controlável por alguém. Então, aplicando então esse custo de responsabilidade, nada mais é de que você fazer a separação dos custos que eu controlo, que são de minha responsabilidade, e tirar aqueles custos que não são de minha responsabilidade. E aí eu consigo, então, definir nessa... Olha como é que a gente está se aprofundando mais nas questões de custo. Então, lá na contabilidade de custo, já fizemos lá o plano de conta, agora está se aprofundando mais. Significa que eu posso, por custo de responsabilidade, chegar para um encarregado do setor e falar o seguinte, ó, os custos que você tem de sua responsabilidade são esses. Você tem que trabalhar de forma a reduzir esses custos. Aí ele vai olhar, opa, mas esse custo aqui é da mão de obra do salário do meu chefe. Eu não tenho como controlar isso. Então passa a ser um custo não controlável. Mas não entenda ao pé da letra. Só não é controlável por mim, é controlável por outra pessoa. Então, dentro do sistema de custeio, eu posso esmiuçar os relatórios contábeis, os relatórios de custo, fazendo relatório de custo por responsabilidade. Por cada setor, os custos que são inerentes à responsabilidade daquela pessoa. Entenderam? A ampliação do conceito, a aplicação prática de responsabilidade. Bom, não existiria no sistema tradicional ou uma outra forma de apropriação de custo, mas sim uma informação. O que eu quero dizer é que, professor, isso é uma outra forma de custeio? Não. Isso é apenas uma forma de você otimizar a sua informação para a tomada de decisão. Então, independente do sistema de custeio que você está utilizando, se é o ABC, se é o indireto, se é para absorção, não é que é uma outra forma de custeio. Não confunda custo controlável, custo por responsabilidade como sendo uma outra forma de custeio. Não, não é. Ele é apenas uma forma de você ter controles mais apurado para que você possa tomar decisões melhores, tá? Bom, vamos entrar em outro conceito aqui, que é chamado conceito de custo por base de comparação. Também não é outro sistema de custeio. E de nada adianta eu emitir meus relatórios se eu não tenho como tomar decisão, apenas olhando nele quanto que ele gastou. Eu preciso ter uma base de comparação. Eu preciso saber se aquilo que eu gastei naquele período, naquele gasto real, comparado a alguma coisa, se teve algum movimento. E para onde foi esse movimento? É a história do previsto com realizado. Então, dentro daquele conceito de controle, eu tenho que ter um previsto. Eu tenho que ter um orçamento dizendo quanto que eu devo gastar dentro do meu setor. Luiz, você é o responsável por esse setor, o seu custo por responsabilidade dentro do orçamento é esse daqui. Eu vou olhar lá, por exemplo, mão de obra direta. Mão de obra direta. Os meus custos estão tanto e eu estou gastando menos. Então significa que eu posso contratar mais uma pessoa. É por aí. É dessa maneira que acontece. Nossa, trabalhar na área de custo é uma coisa muito legal. Então, quem de vocês tem esse interesse, pode ter certeza que quem gosta de planilha, quem gosta de relatório, quem gosta de números, de esmiuçar, de detalhar, é um ótimo local para você trabalhar e requer de mão de obra especializada. E falta mão de obra para isso daí. Então, dentro do conceito de responsabilidade, eu preciso, então, fazer comparação. Se aquilo que determinaram para minha responsabilidade bateu com aquilo que eu realmente fiz. Então, aí a gente tem aqui um exemplo. Departamento de fundição. Material consumido. Quanto que estava no plano orçado no mês agora e quanto que realmente aconteceu. Então, estava orçado 470 unidades e foi produzido 480 unidades. Significa, então, que eu produzi a mais 470, teve um desvio aqui de menos 10. E isso é do mês atual. Esse daqui é do mês anterior. Eu posso criar uma outra coluna aqui e fazer a comparação percentual, aqui é de valor absoluto,
eu posso fazer comparações percentuais. E eu posso também comparar o mês atual comparado ao mês anterior. Então, eu posso comparar real previsto e orçado previsto, posso comparar orçado do mês com orçado do outro mês, posso comparar previsto do mês com previsto do outro mês, posso comparar de valor absoluto, posso comparar de percentual, ou seja, quem gosta de trabalhar com números, planilha, relatórios, é um prato cheio isso daí. Eu estou fazendo aqui uma comparação. Não basta apenas fazer um relatório daquilo que aconteceu. Eu tenho que também comparar com alguma... Eu tenho que ter uma base para comparação. Tá? Bom, eu tenho que também, aprofundando mais nesses conceitos, eu tenho que fazer uma estimativa de custo. É óbvio. E essa estimativa de custo, em vez de eu trabalhar simplesmente com custo baseado em base de comparação, eu tenho que também melhorar isso daí e trabalhar com estimativa de custo. Fazer um levantamento de estimativa de custo. Como é que é essa estimativa de custo? Lá dentro da contabilidade de custo, a gente faz essas estimativas apurando custo, utilizando determinados critérios. Você utiliza esse critério como, por exemplo, custo médio. Quando você não tem um acompanhamento efetivo daquilo que você está prevendo com aquilo que aconteceu, esse talvez seja o maior problema de realizar um orçamento. Vou dizer por quê. Na hora que o cara vai fazer um orçamento, ele faz um orçamento de uma forma que talvez torne-se difícil de você fazer as comparações. Então, você coloca lá no plano de conta e na hora que vai produzir aquilo, o plano de conta pode criar-se subcontas, pode esmiuçar, e aí você fica difícil fazer essa estimativa de custo, porque você não fez um planejamento de orçamento adequado de forma tal que na hora de aplicar o custo, você tenha como fazer essas comparações. Então, eu não tenho estimativa de custo. Custos estimados seriam melhorias de técnicas introduzidas em custos médios, por exemplo, de fatos que já aconteceram no passado, em função de expectativa daquilo que você espera acontecer, de variações de modificações de volume, e aí entra, então, o conhecimento de engenharia de produção, estatística, uma série de coisas que precisa ser levado em consideração. Então, o processo de controle vai ser baseado em custo estimado, para você ter melhor controle sobre isso daí. A gente vai falar um pouquinho de custo estimado nesse próximo tópico aqui, mas esse custo estimado você precisa ajustar o planejamento do plano de conta dentro da contabilidade de custo. Um outro conceito aqui, que é a unidade de esforço de produção, o próprio nome está falando, o EP, isso foi desenvolvido por uma empresa e isso tem marca registrada, mas é muito simples. É uma unidade de esforço de produção. O que é uma unidade de esforço de produção? Vou dar um exemplo aqui que é melhor. Vamos imaginar que uma empresa tem 3 produtos. Ela produz o produto P1, P2 e P3. E ela fez as análises de custo, ela chegou à conclusão que o produto 2, o custo dele é a metade do custo do P1. O produto 2 custa a metade, a metade não. O produto 2 custa 1,5 vezes a produção do P1. Então, se o P1 custa 100, o produto 2 vai custar 150. Por isso que nós chamamos de unidade de esforço de produção. Então, o que é isso? Para eu produzir o P2, eu tenho que ter um esforço de produção 1,5 vezes daquilo que eu produzo o P1. E o P3, ele é 2 vezes o P1. Então, os custos de produzir o P3 é 2 vezes o custo de produzir o P1. O que significa, então, com relação a esforço de produção? Que para eu produzir o P3, eu tenho que ter 2 vezes o esforço de produzir o P1. Entendeu? A lógica, eu apenas criei mais uma unidade, que é chamada UEP.
Então, uma coisa, para eu produzir, custa 2 vezes o que eu produzo uma outra coisa, eu estou dizendo que ela tem um esforço de produção 2 vezes maior do que a outra. É outro conceito muito utilizado, principalmente na área de engenharia de produção, que em determinadas indústrias, por exemplo, na indústria de produção de café, eles utilizam muito essa questão de unidade de produção, esforço de produção. Então, um exemplo muito simples, um conceito muito simples é esse daí. Para eu produzir o P2, eu tenho que ter um esforço para produzir ele de 1,5 vezes o que eu produzo o P1. Para eu produzir o P3, eu tenho de esforço 2 vezes o que eu produzo o P1. Isso, então, é uma unidade de esforço de produção. Para a gente finalizar, inflação em prazos. Tudo que você for fazer nessas análises de custo, você tem que fazer o reajuste dos valores. E como é que a gente faz os reajustes dos valores? Nós utilizamos trazer tudo a valor presente, ou aplicar a valor futuro uma taxa de inflação, ou aplicar o valor passado para o valor presente com uma taxa de inflação. Isso você tem que fazer, porque você não pode fazer custos incorridos do mês, do semestre passado e comparar com esse se a inflação for alta. Então você tem que ter esses controles aí. E para a gente finalizar, aqui está o resumo. A gente aprendeu o que é controlar, como que o controle é implantado, a gente aprendeu os custos controláveis e os custos não controláveis, a gente aprendeu custo por responsabilidade, a gente aprendeu custos estimados, a gente aprendeu custos de esforço de produção, e com isso a gente tem condições, então, de fazer esse exercício aqui. Voltando àquela explicação, agora não tem mais necessidade de você fazer o exercício e postar na outra semana. Lá na frente eu vou colocar uma data para vocês postarem esses exercícios, tudo no exercício só, um exercício em grupo, e aí vai valer 4,5 pontos. Já vou adiantar que a cada semana você já pode fazer esses exercícios ao final, para que lá na frente, quando eu postar a data, você não reclamar, porque não teve tempo. Não teve tempo suficiente. A cada semana você já pode fazer os exercícios, e na medida que você vai fazendo esses exercícios, quando eu colocar a data da postagem, você já está com ele pronto. É em grupo de até 5 pessoas. Então, vocês podem distribuir essa tarefa aí para o grupo. Então, vocês já podem fazer isso daqui, tá? E também essa atividade complementares e sugeridas. É tudo isso que nós falamos aqui. Aqui, esse DRE, ele vai montar o DRE, é muito simples. É muito simples. Então, tem aqui uma previsão de 200 mil, o total de 320 de matéria-prima, o total foi 256, quanto que foi por unidade, é pegar esse e dividir por esse, é um joguinho só, praticamente muito simples de resolver. E aqui, ao final, tem umas perguntas teóricas, que é muito bom para você fixar conceitos. Para a gente finalizar, então, a aula, eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo de uma produção de carro, uma linha de montagem. Na realidade, não existe mais hoje a questão de produzir carro. O que existe é linha de montagem. Então, olha só o site, a fábrica. Uma boa parte dessa produção de carro é feita através de robô, então tecnologia. Então, vamos analisar tudo isso numa questão de custo. É muito fácil calcular custo desse setor, desse departamento, porque é tudo mensurado, é tudo previsível. Repara que os robôs eles se mexem de uma forma previsível e aí eles têm com facilidade em saber a produtividade. Quanto que realmente eles conseguem fazer esse robô trabalhando tantas horas por dia. Repare que o carro vai sendo montado, ó, totalmente montado. Essa fuselagem aí, isso sim é produzido. Eles vão produzir isso num outro local. E depois eles trazem para aí toda a fuselagem e vai montando. Até agora nós não vimos pessoas. Toda a parte de fuselagem é montada porque ela é soldada, as máquinas fazem isso. Para analisar custo é muito simples. Olha como é que eles pintam o carro. Para que eu vou ficar pintando o carro se eu posso deitar ele dentro de algum local e depois apenas alguém vem fazendo os ajustes, aí tem que ser pessoas, e colocando protetores embaixo para proteger uma parte do fundo lá com algum produto químico. Novamente vem fazendo os ajustes, a pintura é feita através de uma câmera,
totalmente mecanizada. Então, repare que a linha de produção vai andando, tá? Então, na verdade, é a linha de montagem. Aí entra as pessoas, esse carro vai andando devagarzinho, ele para e fica um determinado tempo ali. Aquelas pessoas que é a célula, lembra a célula de manufatura? A célula vai trabalhando, essas pessoas das células, elas não fazem a mesma coisa repetida, a célula muda, então o cara que trabalha numa célula, ele sabe fazer tudo que tem dentro da célula, e a cada carro que chega, eles fazem um rodízio. Novamente entrando aí a questões de ergonomia, para que a pessoa não fique esforço repetitivo. Então ele vai lá, coloca o painel, ó, pronto, esse painel, quanto é que custa esse painel? É muito simples, custo direto sobre o painel. Uma outra coisa dentro da montadora, repare que a logística vai chegando, os bancos vão chegando, a empresa não tem, olha só que importante, ela não tem depósito de estoque para esses bancos, é o próprio produtor de banco que leva o banco, leva a roda. Então tem lá a Pirelli. A Pirelli é ela que precisa gerenciar seu estoque de roda. Ela leva a roda para a fábrica, ela tem que colocar a roda ao lado do camarada que vai colocar a roda, e quando ela coloca a roda ali, fatura a roda. Olha o custo de estoque, o custo de uma série de coisas que são reduzidas. Então, eu, fábrica, não compro roda para colocar de estoque, para colocar no carro. Somente depois que a roda é colocada no carro, eu faturo para o meu fornecedor de roda. De pneu, no caso, né? De roda não, de pneu. Então, praticamente, numa montadora de carro é isso aí. Depois eles vão colocar para os testes, vão fazer os alinhamentos, os balanceamentos, e depois eles vão para uma pista de teste. Quando eu fiz visitas técnicas, eu já fiz na Ford, na Volkswagen e na Fiat. Eles sorteavam lá na Fiat um aluno. Aí fica no pátio e depois eles vão para uma pista de teste. Eles sorteavam um aluno para pegar um carro zerado para fazer teste. Era uma coisa bem legal. E aí era sorteado um aluno lá. Nossa, o pessoal ficava doido. Bom, a gente finaliza aqui, então, esse item. Aprendemos vários conceitos, aprendemos várias aplicações aprofundadas de contabilidade de custo. E anotem as suas dúvidas. E na nossa live, então, a gente vai tirar todas as dúvidas. Só para a gente finalizar explicando, eu não vou mais na live explicar tudo que eu explico aqui como eu fazia antigamente. Eu estarei lá apenas para tirar as dúvidas. Não tendo dúvida, a gente para a live. Vou apenas explanar os tópicos que nós aprendemos, mas não vou explicar tudo novamente como eu fazia anteriormente. Porque eu não vejo a necessidade de explicar, sendo que está já dentro do vídeo a explicação. Então, anotem e lá na aula a gente vai tirar as dúvidas que porventura vier a aparecer. Então, até mais e até a nossa live à noite.